tá voltando. Aí a Rosana. Tudo bom, Rosana? Tudo jóia, Rodrigo. Que prazer estar aqui com você. Eu fiquei. Eu falo assim, com muita sinceridade, eu fiquei nervoso agora porque a internet daqui de casa simplesmente deu um vento aqui, saiu do ar, mas fico feliz da gente estar aqui hoje. Ah, eu fico muito feliz de você ter aceitado primeiro esse desafio que é para quem tem coragem. Sair candidato à prefeitura é para quem tem coragem. E eu te conheço há muito tempo, eu conheço a sua história, e por isso que eu entrei de cabeça nesse projeto, porque Bauru merece o que tem de melhor. Nós precisamos dos melhores nomes, né? A Rosana tem uma história de vida muito bonita, é uma batalhadora, é uma pessoa que trabalha desde cedo, que já esteve no comércio, que é empreendedora, é uma pessoa formada em ciências biomédicas, e que com certeza tem os melhores propósitos. Uma pessoa que a vida inteira conhecia os seus projetos sociais, viu, Rosana? Todas as vezes eu fui te visitar para discutir as coisas importantes, projetos para os bairros, e fico feliz que você tenha aceitado esse desafio. E a ideia é que hoje a gente tenha um bate-papo bacana. A ideia é que você possa se apresentar, que você possa contar um pouco para as pessoas que estão acompanhando aqui, né? Por que que você quis entrar nessa história, né? Por que que você quer ser prefeita de Bauru? Eu fui prefeito por 8 anos e digo com muita sinceridade, é uma delícia aquela prefeitura, é muito Que gostoso bom. poder fazer coisas boas para as pessoas. Eu vivi aquilo de uma maneira muito intensa, muito intensa. Foram 8 anos sem férias, 8 anos vivendo com muita intensidade, trabalhando o tempo todo para acertar. E eu sei que você é assim, você é uma mulher de luta, tem uma história de luta, tem uma família bonita, começou lá de baixo na Vila Junta e hoje está aí construindo sua história no empreendedorismo, né? Então eu queria que você falasse para nós, falasse para o pessoal que está aqui, nós já estamos com 40 pessoas acompanhando, que você pudesse falar aqui para nós um pouco da sua história, né? E por que que você entrou nessa, né? Dizer que eu tenho uma confiança muito grande em você e eu não entro em aventura, eu entro quando eu sinto um solo firme, né? E eu acho que a gente precisa trabalhar nessa perspectiva. Então, eu fico muito feliz de você ter aceitado, da gente estar podendo conversar agora. Faltam aí praticamente 25 dias para as eleições e daqui para frente que as pessoas vão estar realmente prestando atenção no processo eleitoral, né? Então, acho que é muito importante esse diálogo com a sociedade. Você tem uma história também de sempre ter sido uma pessoa muito aberta ao diálogo. Eu acho que isso ajuda, né? Teve uma coisa que me ajudou muito na prefeitura, foi sempre conversar com as pessoas, sempre dialogar com todos sobre as coisas da nossa cidade. Mas eu quero aqui te ouvir, né? E então fica à vontade, Rosana. Sinta-se bem-vinda aqui na nossa rede e conta um pouco para nós da sua história e um pouco por que você quer ser candidata. Boa noite, Rodrigo. Boa noite às mais de 40 pessoas que estão aqui com a gente e dedicando esse tempinho para conhecer um pouco mais sobre a Rosana Polato, né? Sobre a minha história com Bauru. E eu ando pela cidade, Rodrigo, e eu tenho cada vez mais certeza que eu quero ser prefeita dessa cidade. Porque essa cidade é uma cidade que tem um potencial incrível e eu amo a nossa cidade. Por isso, eu trago essas propostas, o plano de trabalho para a nossa cidade. E ele tem que ser um plano de trabalho pautado em algumas coisas muito importantes. Uma gestão transparente, como você falou, mas também voltada para as pessoas. E é importante também lembrar que tem que ter muita coesão quando você assume uma prefeitura. Cuidar das pessoas da cidade é muito importante, Rodrigo. A prefeita tem que ser a servidora número 1 da nossa cidade. E além disso, ser prefeita de Bauru para mim, hoje, é representar essa prefeitura como exemplo, exemplo de servidora.
E eu trago essa certeza cada vez mais. Quando eu ando pela nossa cidade, quando eu encontro as pessoas nos bairros, que tanto eu visitei como presidente de associação, e rever essas pessoas e elas olharem para mim e falar: que bom que é você. Que bom que você aceitou esse desafio. E eu posso falar com muita certeza, Rodrigo, que ao seu lado e com a experiência que você tem na nossa cidade e o amor que você tem por essa cidade, eu tenho certeza que juntos nós vamos fazer uma Bauru melhor, vamos fazer que essa cidade volte a crescer. Nós precisamos pensar nisso nos próximos anos para a cidade, no desenvolvimento econômico, trazer de novo emprego para essa cidade, fazer com que ela volte a crescer e fazer com que ela volte a estar no rumo certo, né? Que é o nosso lema da nossa campanha. Então eu agradeço muito você por essa oportunidade, por esse carinho e falar para você que você é o meu exemplo. Tem poucas pessoas também que eu sigo como exemplo, Rodrigo, e você é um exemplo de pessoa para mim. E eu quero ter sempre você ao meu lado como realmente referência que é na cidade de Bauru. E é isso que Bauru precisa hoje. E por isso que eu quero ser prefeita dessa cidade. Que legal, viu, Rosana? É gostoso ouvir isso, porque eu acho que o primeiro desafio que a gente tem é que, para qualquer coisa na nossa vida, né? Eu acho que primeiro é a gente acreditar, a gente sonhar e com muita firmeza lutar para que isso seja possível, né? Você lutou muito nos últimos anos para construir uma base sólida, tanto para a sua vida, para a sua família, e agora de maneira muito intensa na política, né? Então, assim, seu nome é uma novidade na cidade. Na semana que saiu os candidatos, o seu nome foi um dos mais procurados pelo Google, porque as pessoas queriam saber um pouco da Rosana. E eu acho que a gente está num momento que as pessoas também querem inovar. As pessoas estão cansadas dos mesmos nomes, as pessoas querem poder depositar suas esperanças em pessoas que estão dispostas realmente a lutar por essa cidade. Bauru é uma cidade maravilhosa, Bauru é uma cidade que tem tudo de bom para oferecer, mas é uma cidade que precisa ser cuidada, né? A gente tem muita desigualdade social na cidade, a arrecadação não é tudo aquilo, e eu acho que esse que é o grande desafio que a gente tem, né? Precisamos cuidar dessa cidade com muito carinho. E eu tenho certeza que você reúne as condições para isso, né? Eu tenho certeza que você vai formar o melhor time, e você tem uma história com o empreendedorismo, história com a inovação. Você estava fazendo um mestrado na Unesp justamente na área de tecnologia e não tem outro espaço senão dentro da tecnologia, dentro do futuro, de dar uma esperança melhor para esses jovens, para essas crianças. E eu queria que você falasse aqui um pouco para a gente, viu, Rosana? Um pouco dessas suas expectativas, das suas ideias, dos seus projetos, né? Então, aqui o Edivaldo está perguntando justamente isso, né? Quem é a Rosana e qual é o seu projeto para Bauru, né? E dizer também que eu acho que nós precisamos botar uma mulher na prefeitura, né? E você é uma mulher capacitada para estar lá. Eu acho que isso que é o diferenciado, né? Eu acho que chegou a hora da gente ter uma mulher à frente da prefeitura. Eu digo isso com muita tranquilidade. Eu tive metade do meu secretariado eram mulheres, mais da metade dos diretores do departamento eram mulheres, e entre o meu secretariado eu tive secretárias maravilhosas que faziam muito com o recurso público, né? Cada centavo era usado com muita presteza. Eu estou vendo aqui a Vera Caseri, foi minha secretária de Educação, está aqui, então fico muito contente. E dizer, nós precisamos ter uma mulher à frente da prefeitura, e eu tenho certeza que vai ser você, Rosana. Mas conta um pouco mais de você e dos teus projetos para Bauru, Rosana. Claro, primeiro, Evaldo, obrigada pela sua participação. Quando a gente tem pessoas envolvidas, é muito bom, é muito gostoso falar com pessoas. Vera, tenho aquela grande admiração, nós já conversamos muito na Secretaria da Educação, fiz alguns projetos também lá no bairro relativo à educação, envolvendo as crianças, levando para a nossa biblioteca, que é o espaço mais importante que hoje nós temos na cidade. E esse envolvimento com o projeto social, Rodrigo,
foi muito importante lá para o Meridota. E é isso que eu quero levar para a cidade. Nós tivemos projetos de empreendedorismo com as mulheres e na parte também do primeiro emprego. Então, no plano de trabalho, onde eu falo sobre empreendedorismo, é muito importante a gente lembrar que o jovem tem pouco acesso ao primeiro emprego. E nós temos que ter programas que valorizem isso, que levem o jovem não só no emprego formal, mas também desenvolver esse desejo do empreendedorismo no jovem. E é isso que nós vamos fazer. Vamos ter uma prefeitura aberta que dê condições para esse jovem empreender na nossa cidade, criar oportunidades hoje para os jovens iniciar o primeiro emprego, não só no emprego formal, mas também empreender onde ele está mesmo, no seu bairro, ter oportunidades de fazer parte, de ser um empreendedor na nossa cidade. A gente fala também em bancos de projetos, que vão poder trazer essa oportunidade para esses jovens, né, que estão nas universidades. Isso também é uma parte do plano de trabalho, trabalhar com esses projetos desses jovens que estão fazendo faculdade, poder participar da vida orgânica mesmo da cidade, Rodrigo. E para isso eu vou contar com você também, para trazer essas oportunidades para a nossa cidade. Eu acho que nós temos uma obrigação com o nosso jovem. Ele tem os projetos que ele participa nas escolas, mas acho que o empreendedorismo é pouco divulgado para o jovem. Então, fazer esse amplo trabalho, começando nas escolas, está aí a Vera, né, que nós conversamos a esse respeito também, trazer esse empreendedorismo dentro das escolas, para motivar esses jovens que não querem ir para o emprego formal, poder também trabalhar com o empreendedorismo na nossa cidade. Eu fico muito feliz de ver isso no teu plano de governo, que você chama de plano de trabalho. Eu acho ótimo, porque precisa ter muito trabalho mesmo. E eu fico muito feliz de ver essa preocupação com o jovem. É desesperador você andar na rua, ver jovens desempregados e sem esperança e sem expectativa. Os estados, entre si, os estados estão numa guerra tributária muito pesada. Isso está tirando as empresas de São Paulo. O que mais gera emprego hoje, de maneira muito clara, são os pequenos. E eu vejo no teu plano de governo uma preocupação muito grande com os pequenos, com o empreendedorismo. E eu acho que é essencial isso. Nós temos que ter um olhar para essa juventude que está aí sem expectativa. É desesperador, para uma família que tem um jovem parado. É desesperador essa taxa de desemprego da cidade. E, enfim, eu fico muito feliz que você tenha esse olhar, essa preocupação. Rodrigo, nós conversamos já algumas vezes a esse respeito, né? O empreendedor, ele precisa da atenção da prefeitura. Ele precisa ter acesso a algumas documentações e elas precisam ter que ser mais ágil. Esse documento precisa chegar mais ágil para essas pessoas, para que elas possam montar os seus comércios e também ter linhas de crédito. Às vezes a informação não chega para essas pessoas, Rodrigo. Eu trato muito com o microempreendedor. Como eu falei, eu trabalho com mulheres empreendedoras, eu lido com o microempreendedor lá na minha empresa. Então eu escuto muito isso. Nós precisamos de tão pouco, Rosana, para poder nos organizar e estruturar uma pequena empresa. E tem esses assuntos que têm que ser tratados lá, dentro da prefeitura. E eu, como prefeita, eu quero abrir as portas para esses microempreendedores, para que eles venham buscar soluções para os seus empreendimentos. Nós falamos uma vez sobre microcréditos, né? Como eu falei, as pessoas não precisam de muito, elas precisam ter acesso e é a prefeitura que tem que dar esse acesso, Rodrigo. O que você pensa a esse respeito? É isso mesmo? Sim, Bauru é uma cidade universitária, né, Rosana? Só que a gente, de certa forma, a gente não tem criado perspectivas. Estou vendo um monte de gente fazer um monte de perguntas, a gente vai tentar responder, viu, gente? A Rosana não vai se esquivar de nada. Aqui tem gente perguntando de educação, de saúde, a Luz de Gaia perguntando de meio ambiente, mas vamos trabalhar um pouco essa questão que a gente começou, né? É muito importante que a gente crie um olhar específico para as pessoas que querem empreender na cidade, né? Então, a gente precisa avançar nisso. A prefeitura
tem uma estrutura para isso, mas é uma estrutura relativamente pequena, né? A ISA está reclamando dos tributos para as MEIs, e eu acho que é um grande desafio, né? A Secretaria de Desenvolvimento Econômico tem uma estrutura para os MEIs, mas é uma estrutura apenas de formalização, né, Rosana? Isso mesmo. A gente tem até alguns cursos que são oferecidos pelo Sebrae, mas a gente precisa de inovação. Nós precisamos pegar todo esse conhecimento dessas universidades daqui, criar oportunidade. Na área de tecnologia tem muita oportunidade. Né? A gente precisa acompanhar essa revolução que está tendo no mundo. Né? Nós São somos os os melhores coworks, né? empregos. E a parte tecnológica é muito importante também para o desenvolvimento, né, da nossa cidade. A gente está falando sobre o microempreendedor, nós sabemos que Bauru tem cerca de 32 mil microempreendedores hoje, Rodrigo. E são essas pessoas que estão gerando emprego e renda na nossa cidade. E com esse problema que nós tivemos na economia, muitos deles fecharam. E eles sentiram falta desse suporte feito pela prefeitura. Eu converso com essas pessoas e elas falam, Rosana, tudo bem, a pandemia é um momento diferente de tudo que nós vivemos. E nós vamos ter que nos adaptar com esse momento e trazer uma nova realidade para esses empreendedores. Mas se eles tivessem esse acesso e esse suporte, talvez eles tivessem passado por esse momento com um pouquinho menos de prejuízo. E eu tenho esse sentimento como microempresa também, e essas pessoas que eu converso têm esse sentimento. Então nós temos que pensar muito como essas pessoas estão com suas empresas nas nossas cidades e por que houve esse fechamento dessas microempresas, onde faltou esse suporte. Quando eu converso em alguns bairros que eu estou revisitando, porque eu estive lá tantas vezes conversando com as pessoas e eu tenho revisitado, eu sinto assim a falta de corredores comerciais. Eles falam assim, as avenidas, né, elas estão compostas por algumas empresas maiores que acabam se instalando nos bairros e ocupando esses espaços. E esses microempreendedores, Rodrigo, eles acabam fazendo as suas empresas dentro de casa e não conseguem crescer devidamente. E eles falam, olha, a prefeitura podia facilitar, trazer esses corredores comerciais próximo dessas avenidas. E eu gostaria que você falasse um pouquinho mais da sua experiência com isso na prefeitura de Bauru. Sim, aproveitar aqui só para citar algumas coisas. Sérgio Portes falou da questão de educação financeira, educação para o empreendedorismo, é importantíssimo isso, né? Patrícia Rossi, que foi aí a nossa presidente da CIB por muito tempo, perguntando sua área de atuação. Patrícia, ela é empresária, ela é do setor, ela é uma lutadora pelo empreendedorismo, assim como você, e tenho certeza que a gente precisa de alguém para esse olhar, né? O Felipe falando de desburocratização, o Anselmo perguntando o que a Agudos ofereceu de diferente, né? A Agudos tem terra barata, né? Então as pessoas acabam comprando terra em Agudos que é mais barato do que Bauru, vendem a terra que tem aqui em Bauru, fazem dinheiro. Então, assim, em Agudos é um município muito grande, o preço de terra é muito mais barato, então as pessoas acabam empreendendo lá. Normalmente as pessoas que trabalham lá muitas são de Bauru, né? Então, acho que esse é um grande desafio. A gente está com um problema que o Brasil está se desindustrializando, quase tudo vem de fora, então não é só Bauru, mas a gente tem que atrair essas empresas, né? Você estava falando dos corredores comerciais. Eu deixei pronto um projeto de uma nova lei de zoneamento que precisa avançar. Ela está lá na prefeitura, enfim, e que torna o zoneamento de Bauru mais flexível, né? Então, você tem mais zonas mistas do que a gente tem hoje. Hoje, as pessoas, para empreender tem que estar numa rua comercial. E a gente sabe que alguém pode montar um negócio dentro da sua própria casa, dentro de um condomínio, e ninguém nem fica sabendo, porque o comércio eletrônico está vindo aí, as pessoas podem, de certa forma, atuar em qualquer lugar de maneira muito tranquila, né? Então, assim, a gente precisa ter uma cidade que seja um ambiente mais inovador, um ambiente mais propício para os negócios, né? Isso que é desafiador. Então, acho que esse que é o grande desafio. A Luz de Gaia perguntando se você é empresário, de qual setor, né? Eu posso dizer com muita tranquilidade, a Rosana é uma microempresária lá do Meridota, de um comércio de bairro,
prestadora de serviços e é muito louco, porque é um lugar que quem é do Meridota já passou em algum momento, né, Rô? Sim, E sim, você faz de tudo lá, você ajuda todo sim. mundo e eu acho que isso é muito legal. O empreendedorismo colaborativo, né? Você ter espaços de colaboração, eu vejo muito algo que você está colocando de maneira muito forte no seu plano de governo, que é a questão de espaços de coworking, de ciência e Isso. tecnologia, polos tecnológicos. Bauru precisa investir em ciência e tecnologia, já que temos as universidades, a gente tem que avançar muito nisso. É verdade, Rodrigo. E criar também essa relação das empresas com a cidade é muito importante. Eu tenho alguns amigos que trabalham no distrito ou são donos de empresas também no nos distritos, né? E esses distritos precisam ter uma estrutura mais adequadas para receber novas empresas, mas também fazer com que elas permaneçam, já respondendo a pergunta do nosso amigo aí que fez essa que você falou que fez essa pergunta. Então, eles não vão só para Agudos porque a terra é mais barata. É porque Bauru não oferece uma estrutura para essas pessoas que querem permanecer no nosso distrito. Nós temos problemas estruturais que precisam ser resolvidos. Então, não adianta a gente querer crescer de forma desordenada. Nós precisamos cuidar daquilo que a gente tem, oferecer estrutura para que as pessoas, para que esses empresários permaneçam nesses distritos e atrair novas empresas. Eu acho que essa relação da cidade com os empresários, ela tem que ser melhorada. Como eu sempre falei com você, Rodrigo, eu vou fazer uma prefeitura aberta a discussões, como eu sempre fiz tudo na minha vida. Né? Eu estou lá aberta a discutir com as pessoas o que é melhor para o Meridota. E eu tenho recebido pessoas muito interessadas em ajudar, são voluntários. E você receber voluntários para fazer um trabalho é muito bacana. Eu acho que tem muito bauruense que quer ajudar a Bauru a crescer. Tem muita gente que ama a nossa cidade, Rodrigo. E essas pessoas, elas estão se aproximando, porque quando a gente fala em um plano de trabalho aberto, elas querem participar. E eu estou sentindo isso. Reviver aquela chama de cuidar da cidade. Sabe, aquela brasinha que estava apagada, a gente vem e dá um soprãozinho e aquilo se torna numa chama que vai contagiando todo mundo. E é isso, eu acho que é esse exemplo de trabalho que eu estou me disponibilizando a fazer naquela prefeitura, como a primeira prefeita mulher da nossa cidade, mas uma mulher que já tem toda essa relação com a nossa cidade, que já faz trabalhos que mudaram a vida das pessoas. Então, trazer isso para toda a cidade, essa oportunidade tem que ser para muito mais pessoas. E a política é uma ferramenta que pode transformar a vida das pessoas. Essa oportunidade que você também e o partido me deram de ter essa ferramenta de transformação, eu não vou deixar ela escapar não, Rodrigo. Eu vou estar junto, trabalhando, andando, escutando, construindo uma cidade melhor para todos os bauruenses. Esse é o meu grande desejo. Eu fico feliz, viu, Rosana, porque a gente precisa de alguém com vontade, alguém que esteja motivado, né? A Elaine Franco falando, a Bauru precisa de motivação. Então, é óbvio que a gente tem muita coisa para estar falando aqui, né? Muita gente querendo saber sobre educação. Eu acho isso muito bacana, porque transformação se faz realmente com educação. O pessoal perguntando de problemas estruturais dos distritos industriais. A gente tem ruas inteiras de terra ainda nos distritos industriais. Acho que eu consegui dar passos largos na questão da regularização fundiária. No Distrito 3, eu levei muitas empresas para o Distrito 3, foram mais de 50, mas a maior parte de empresas prestadoras de serviços. Né? O Brasil realmente está se desindustrializando, mas eu acho que você puxar por esse lado, a gente precisa melhorar a arrecadação para poder ter dinheiro para fazer mais coisa. Para melhorar a arrecadação, a cidade precisa se movimentar de novo, né? A cidade precisa voltar a crescer. Então, eu acho que isso realmente é estratégico a gente poder avançar em projetos econômicos sustentáveis, projetos que você valorize a mão de obra local. E eu acho isso tudo que você tem colocado, Rosana, muito bacana, viu? Eu Isso. estou muito motivado com esse tipo de projeto.
E eu acho que sai um pouco, porque a gente vê que os candidatos estão fazendo promessas, uma série de promessas. O ano que vem vai ser um ano difícil, sim. Independente de quem for o prefeito, vai ser um ano difícil, porque até as coisas voltarem, o Brasil voltar a crescer, nós estamos em crise desde 2014, e eu acho que é desesperador. E pessoas conscientes como você, que sabem dos problemas e que têm a sensibilidade, aquela prefeitura precisa de gente sensível para olhar no rosto do servidor, olhar na população, conversar, dialogar, né? Então, a Camila falando, a Bauru precisa ser ouvido de novo, né? Eu acho que diálogo é tudo nessa história, né? Então, a gente realmente precisa a prefeitura precisa se reconectar de novo com as pessoas, e eu vejo isso muito no seu projeto, Rosana. A gente fala de reconexão mesmo, Rodrigo. Camila, é isso, viu? A gente precisa, amar muito a nossa cidade, trabalhar muito por ela. E como eu falei, a prefeita é a primeira servidora. Ela tem que trabalhar e mostrar o exemplo. Eu acho que tudo que você leva como para as pessoas, elas veem o exemplo do que você está fazendo, isso motiva. Eu falo muito em motivação ao servidor. Mas não é só a motivação financeira, mas o reconhecimento do trabalho desse servidor. Porque assim, o servidor foi lá, prestou um concurso, está trabalhando na prefeitura e reconhecer isso é muito importante. Porque, gente, todo mundo quer uma cidade melhor. O servidor também é munícipe. Ele tem o seu filho aqui, ele tem a sua esposa, ele tem a sua mãe, ele tem seu pai, ele mora na cidade. Então, eu tenho certeza que as pessoas que estão lá dentro da prefeitura, eles também querem uma Bauru melhor. E se a prefeita for o exemplo de trabalho, de dedicação, de determinação, de mudança mesmo, e ouvir essas pessoas que são tão capacitadas e querem contribuir com a cidade, eu tenho certeza que juntos nós vamos poder fazer uma Bauru muito melhor. E eu conto muito com esses servidores para trabalhar por essa cidade, Rodrigo. Assim como você contou, eu sei, eles têm verdadeira paixão. Eu converso com o servidor, nossa, é o Rodrigo que está com você, Rosana, então eu tenho certeza que você é ótima. Olha, eu ando por essa cidade, Rodrigo, e assim, as pessoas têm muito carinho por você. Muito, 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 muito. Em todos os cantos que eu ando por essa cidade, eu ouço o nome Rodrigo Agostinho, e quanto você foi humano, e quanto você ouviu as pessoas, e o quanto Bauru recebeu infraestrutura, melhorias que atenderam mesmo a necessidade. E é o que eu falo, eu tenho você como exemplo e também quero que você esteja muito ao meu lado, porque você conhece muito sobre Bauru. E eu vou precisar muito da sua ajuda lá em Brasília. E que Mas você... fica tranquila, viu, Possa... Rosana? Eu vou te ajudar sim, o governo é seu, você vai ser a prefeita 100% que a gente tanto precisa. E eu lá de Brasília vou mandar vibração, vou mandar ideia, vou mandar recurso, porque aquela prefeitura tem um carinho todo especial. Quando eu via que alguma coisa tinha dificuldade, eu chamava o servidor, conversava, dialogava, descobria o que estava faltando. Às vezes eram coisas muito malucas, né? Então, eu ficava cobrando uma secretaria por causa de um projeto, até que eu fui lá ver o problema, assim, o projeto estava pronto, já fazia um mês, e ninguém tinha coragem de falar que o que estava faltando era uma impressora para imprimir o projeto. Então, eram coisas assim que a gente olhava, e que se você não tiver um olhar de você ir atrás, as coisas realmente não saem, né? Agradecer aqui algumas contribuições, o Lucas, o Gustavo, a Ingrid, tem pessoas mandando mensagens muito bacanas aqui, eu não consigo... A Agatha, eu não consigo ver todas. Né? O pessoal falando aí que tem candidatos que só aparecem no final de 4 anos. A gente sabe que campanha realmente é de 4 em 4. Todo ano fazer campanha é chato para dedéu, mas... Então, assim, as pessoas se assustam. O Vatan falando, conta comigo. O Vatan também tem projetos sociais para o esporte maravilhosos. Né? A Web Rádio falando da questão do turismo é essencial para a cidade, né? Bauru conseguiu o Meet agora, depois de muito tempo. Então, o Lucas falando que você vai ganhar, viu, Rosana? Mas eu acho que é essencial isso, viu, Rosana? Não tem mágica, sabe? A mágica é justamente você sentar, conversar, dialogar, chamar o servidor. Tem projetos na prefeitura que estão lá prontos para a gente poder correr atrás. Né? E eu consegui resgatar muita coisa que estava na gaveta, muita coisa parada.
né? E o prefeito tem que ser isso, o prefeito tem que ser o óleo da engrenagem, né? Então, assim, educação, tem um plano municipal de educação, tem que botar ele, tirar ele do papel, né? Então, assim, isso que eu acho que é o grande desafio, né? É É a verdade. gente fazer a máquina movimentar, né? O Bevilacqua falando aí, vamos juntos. Então é isso, né, Rosana? A gente já É. estamos adiantados, mas vamos continuar conversando aqui. Ah, não, não acabou ainda não, né? Vamos, Não, não vamos, acabou, vamos, não vamos acabou. conversar mais um pouquinho. Gente, olha, eu tenho um prazerzaço de estar aqui sempre conversando com vocês, com você, Rodrigo. Eu acho que falar sobre a cidade é muito importante. As pessoas que estão aí, elas estão preocupadas com a nossa cidade. Por isso elas estão nessa live. E eu quero que vocês tenham a certeza que eu também tenho essa mesma preocupação. Muita gente está falando em educação. E eu acho, não, tenho certeza que a educação é a parte mais importante, porque sem ela eu não teria a minha formação, o Rodrigo não teria a dele, e são os professores que são a base de tudo, para qualquer coisa. A escola, ela tem que ser a parte de um governo, a parte mais importante, principalmente porque a mãe, ela deixa o seu filho na escola e ela tem que ter certeza que essa criança vai aprender, que essa criança vai receber a educação para poder construir o futuro dela e o futuro da nossa cidade. Então, tudo começa na escola. Não tem como pensar num bom governo e num bom plano de trabalho sem pensar principalmente na educação. E as crianças estão afastadas da escola, né, Rodrigo? Eu vejo isso, eu converso com as crianças e com alguns professores, e eles falam desse afastamento, dessa relação mais fria, que é através das videoconferências, e de quanto isso pode trazer assim, alguns prejuízos para a educação. Nós vamos ter que pensar muito em como recuperar algumas questões na educação. Como a gente vai complementar essa educação quando essas crianças retornarem para a escola, mas principalmente pensando na segurança, na sanitização, na limpeza mesmo da escola e na segurança dos professores e das crianças que precisam retornar à escola. Isso é fundamental, pensar nesse processo de retorno. O que eu escuto muito hoje, Rodrigo, é assim, não vai voltar ou vai voltar. E nós temos que ter a preocupação de como nós vamos retornar às aulas, né? Essa é a grande preocupação. E isso vai se dar só o ano que vem, né, aqui em Bauru, e eu vou estar muito preocupada com isso, tanto com a saúde e com a qualidade com que essas crianças vão receber esse material que foi dado pela professora mãe. Hoje as mães se tornaram inclusive professoras dessas crianças. Então, como chegou esse material? Qual vai ser esse déficit? Como a gente vai recuperar tudo isso nesse retorno às aulas? Então, essa é uma grande preocupação. Eu quero dizer para os professores que estão aí nos ouvindo que eu tenho essa preocupação também e que a gente vai conversar muito a esse respeito para que esse retorno seja seguro, tanto para as crianças quanto para os professores, e como a gente vai trabalhar esse conteúdo para que ele seja reposto de uma forma muito ordenada e muito conversado também com os professores. A nossa prefeitura vai ser uma prefeitura aberta que vai ouvir todos os profissionais de cada área e principalmente os professores e a Secretaria da Educação. Essa relação vai ter que ser muito próxima para que a gente faça esse retorno às aulas com muita segurança, Rodrigo. Eu acho extremamente desafiador, né? A gente está vivendo um dos momentos mais tristes da nossa história. Eu andei perdendo vários amigos agora nos últimos dias por conta dessa doença e a gente sabe tudo o quanto é desafiador. A educação de Bauru, de certa forma, a gente melhorou muito a estrutura da cidade. Só eu inaugurei 53 escolas, deixei mais 4 para o Gazeta poder entregar. E a gente precisa agora melhorar muito a questão da qualidade, né? E eu acho que isso que é o grande desafio. Como a gente melhora a qualidade, como é que a gente faz com que o nosso jovem tenha oportunidade na cidade. Eu acho essencial isso e eu fico feliz de você ter esse olhar para a educação também. Você tem trabalhado com alguns projetos sociais que eu sou fã, que são projetos de contraturno, né? Então, a criança, quando não está na escola, nós precisamos avançar muito no ensino em período integral, mas aonde não tem o ensino em período integral,
a gente precisa muito de programas alternativos de complementação. E esses programas de contraturno são muito importantes. É levar a criança para o esporte, para a cultura. Né? Então, eu vi aqui alguém falando da cultura na educação, e acho que foi a Isis. Então, assim, a gente precisa realmente disso. Né? Isso é essencial que a gente possa fazer. E a criança aprende também com o esporte, né? O esporte e a cultura estão correlacionados com a educação. Eles têm que trabalhar muito próximo. E hoje as mães, Rodrigo, elas sentem muito essa falta da cultura e do esporte dentro da escola. E é um trabalho que nós podemos fazer de novo com esses professores, com essas mães, integrar mesmo o esporte e a cultura para desenvolver a criatividade das crianças. É muito importante a educação ela ser pensada como um todo. São elos que não podem ser pensados individualmente. Então, trazer de volta para a escola o esporte, a cultura, para que a criança se desenvolva como um todo. Esse é a nossa meta, é o nosso propósito, trabalhar junto com as escolas e desenvolver todo o potencial dessa criança nos primeiros anos aí da escola, tá bom? O Gustavo está insistindo numa pergunta de curso de qualificação. Que curso de Tá, qualificação você vai trazer para Bauru? Qual tipo de curso, né? tá. E eu sei que você tem respostas para isso, porque você já me falou, enfim. E Sim, se ó, quiser responder o Gustavo. quero sim. Gustavo, existem programas governamentais que trazem tanto para o ensino superior ou cursos técnicos gratuitos. É uma questão da prefeitura relacionar vocês com esses cursos. Então, nós temos secretarias hoje na prefeitura que podem fazer esse trabalho, relacionar e encaminhar vocês para esses cursos. É falta de informação. Eu acho que a prefeitura hoje não leva informação suficiente para a população para que ela possa entender o quanto nós temos na educação. O Ministério da Educação, por exemplo, tem cursos de todos os tipos e são gratuitos. Então, esses acessos têm que ser facilitados para vocês, para as pessoas que querem se qualificar. E nós temos também o SEBRAE, que faz uma qualificação muito ampla na parte do empreendedorismo. É só uma questão assim de unir esses elos. Nós temos que levar essa educação até vocês, chegar mais próximos a vocês. Eu tenho uma parte do plano de trabalho que fala sobre as regionais e as subprefeituras. Esses espaços precisam ser abertos e trazerem esses cursos próximos das comunidades. Onde tiver uma regional, onde tiver uma subprefeitura, ela tem que ter uma sala que vai receber essas pessoas para poder ter esses cursos de especialização, essa relação com as faculdades gratuitas e com o EAD, que hoje acho que é mais fácil das pessoas fazerem uma universidade, ou fazer uma faculdade, ou um curso de extensão, é o EAD. Então, esses espaços das subprefeituras e das regionais vão estar abertos para esses cursos. É essa relação que a prefeitura tem que ter com a educação do jovem e do adulto também. Camila Turtelli falando saudade do Cefam. Eu lembro muito, eu dava muita palestra no Cefam, e o Centro de Formação e Aperfeiçoamento do Magistério, né? Lourdes Araújo, e, enfim, ficava ali perto da IT. Só que acabaram com a ideia do magistério, agora precisa da faculdade de pedagogia, então as coisas mudaram, mas é realmente desafiador, né? A gente precisa... Bauru acaba formando muita gente, mas não necessariamente nas áreas que o mercado está disposto a contratar, né? Então, muito jovem fica, às vezes, só no primeiro emprego, e isso que é um grande desafio, né? Bastante gente perguntando também, viu, Rosana, sobre a questão de saúde. Eu percebi que você ouviu muitos servidores para fazer o plano na área da saúde. Eu vi você ouvindo o ex-secretário de saúde agora, né, que também é candidato nosso vereador. E eu achei muito bacana que você ouviu muita gente. Se você quiser falar um pouquinho sobre saúde, muita gente aqui questionando. Bauru é muito Claro. louco porque Bauru tem uma estrutura enorme na área da saúde,
e mesmo assim tem déficit, né? As pessoas não conseguem acessar. Bauru, nenhuma cidade tem tanto hospital que nem o nosso, e mesmo assim tem tanta dificuldade, né? Então, se você quiser falar um pouquinho de saúde também, com bastante gente questionando, embora o Ai, pessoal que está bom. insistindo na história do emprego, que é o Web Rápido, né? Todo mundo Saúde quer trabalhar, você viu pública. como é importante? Todo mundo quer trabalhar. Isso é muito legal, isso é muito legal. Eu acho importante a gente falar um pouquinho da saúde também, Rodrigo, porque é, quando eu ando pela cidade, as pessoas falam assim, poxa, né, o posto é perto da minha casa, a unidade básica é perto da minha casa, e eu tenho que me deslocar com meu filho, às vezes com febre, vomitando, pegar um ônibus e ir para o pronto-socorro central. Essas unidades que atendem nas comunidades, elas precisam ser reestruturadas, Rodrigo. Elas precisam atender tanto as demandas espontâneas quanto os agendamentos. Nós precisamos fazer com que as pessoas tenham essa relação com a saúde nos seus bairros. Porque não é possível uma mãe ter que pegar um ônibus com uma criança doente, ou mesmo a pessoa que está doente, ir direto para o pronto-socorro. Porque a gente forma esse gargalo, pessoas nos corredores, em macas, e essa relação precisa ser reconstruída. Essa cultura de ir tudo para o pronto-socorro precisa ser mudada, Rodrigo. Os postos de saúde precisam atender as pessoas. E essa reestruturação é o que está no nosso plano de trabalho. Reorganizar a estrutura da saúde para que esses atendimentos aconteçam próximo das pessoas. Ter farmácias que atendam as pessoas no bairro, um horário um pouquinho mais prolongado. Para isso é uma questão de reorganização. Nós não vamos falar diretamente de orçamento, porque a gente não precisa de orçamento para reorganizar as coisas. Nós precisamos que elas funcionem. E falar dessa reestruturação da saúde e atendimento da unidade básica de saúde ou da família, que faz esse atendimento preventivo também é muito importante. Porque quando a gente faz um trabalho de prevenção muito forte, nós tiramos as pessoas hipertensas, as pessoas que têm problemas de diabetes, de lá de dentro do pronto-socorro, porque elas vão ser atendidas, os remédios vão chegar na sua casa. E é esse propósito que eu tenho para a saúde inicialmente, Rodrigo, fazer esse trabalho de prevenção à saúde e trazer também a unidade básica para atender a sua comunidade lá onde as pessoas precisam. Esse deslocamento, a gente precisa reduzir esse deslocamento das pessoas do bairro para o pronto-socorro. Com prevenção, a gente desafoga o pronto-socorro e também com reestruturação, a gente consegue atender a pessoa no seu bairro. Eu fiz uma parte disso, Rosana, que foi... A gente tinha um pronto-socorro só, né? E aí eu fiz Nossa. mais 4. Porque aqueles dos bairros que nem eram pronto-socorros, né? Eu lembro muito do pronto-socorro do próprio Meridota, e foram todos desativados, aí eu vim com as UPAs, as 4 UPAs. Desativou, de certa forma, desafogou, de certa forma, o pronto-socorro central. Mas realmente muita gente vai para os prontos atendimentos quando poderia estar sendo atendida há mais tempo nas unidades básicas, né? As unidades básicas, elas são, de certa forma, subaproveitadas. E isso que você fala faz muito sentido, né? A gente precisa trabalhar melhor a saúde preventiva, precisa trabalhar um pouco melhor essa ideia das pessoas, da saúde ter resolutividade, né? Nem sempre a pessoa quer só um atestado, enfim, a pessoa quer, ela quer o problema dela resolvido, ela tem esse direito, né? O SUS é para isso, né? Exatamente. Então, eu acho que isso que é o grande desafio. Muita gente elogiando você, viu, Rosana? Então, a última acho que aqui foi do Dida. Então, assim, muita gente elogiando, parabéns, maravilha. E eu acho que é assim, viu, Rosana? Aos poucos você vai começando a conquistar as pessoas. A Que cidade, bom. a cidade tem muitos desafios e, Muitos. e as pessoas precisam te conhecer, né? Então, que a Verdade. gente repita essas lives, né? Então, assim, a Agatha está perguntando, e o dinheiro para realizar todas essas ações, né? A prefeitura não será entregue com reserva orçamentária. Como pretende equacionar isso? E realmente, isso é um desafio enorme para todo mundo. Eu estou vendo gente prometer coisas muito malucas, e enquanto a gente está numa fase que vai ser uma fase de resgate, né?
de É resgate verdade. de muita coisa. Então, se você quiser comentar isso também do orçamento, Rosana. É verdade, ô Agatha. Mas eu sempre falo para as pessoas assim: a prefeitura tem um orçamento, Agatha, e isso faz com que a gente tenha um pouco mais de segurança, porque você trabalhar com um orçamento existente e saber direcionar esse orçamento de forma correta, que atenda às necessidades da cidade, também faz com que você tenha a segurança de dizer assim: eu vou cumprir os compromissos da cidade, mas também eu vou trazer recursos para a cidade para poder movimentar outros setores. E é por isso que eu estou aqui com o nosso deputado, né? Porque, assim, além de escrever projeto e fazer já a captação de recursos para a nossa cidade, eu já tenho essa experiência, eu já faço isso. Eu vou contar também com os recursos que vêm de Brasília, do Rodrigo e dos ministérios. Então, por isso que eu falo sempre, é importante você ter projetos técnicos estruturados, para que a hora que abram esses canais de captação de recurso, você tenha esse projeto. Nós temos experiências incríveis no seu governo, Rodrigo, e eu sei disso porque eu estava acompanhando, e por isso essa grande admiração que eu tenho por você, de captação de recurso a fundo perdido, dentro dos ministérios. Isso é muito importante. Isso dá uma injeção na cidade, faz com que ela volte a crescer, faz com que o dinheiro não fique tão curtinho assim, mas precisa ter uma mulher lá que saiba fazer, viu? Por isso eu posso falar com muita tranquilidade que nós vamos buscar recurso, nós vamos lá conversar em Brasília, nós vamos sentar com quem precisar, com o governo do estado, e vamos trazer recursos para a nossa cidade voltar a crescer e os bauruenses voltar a sentir todo esse vapor, né, que eu tenho trazido, essa chama de crescimento, de desejo, de vontade que a cidade volte a crescer. Isso é o meu propósito para a cidade. Eu falo sempre assim, toda vez que a gente fala que tem um propósito, a gente luta muito mais por ele. Não, você está coberta de razão, viu, Rosana? A Agatha tá falando que eu tô na roça, agora que eu vou ter que arrumar dinheiro. Ó, Mas, mas de maneira muito clara, para bons projetos a gente encontra recursos sim. Eu trouxe mais de 1 bilhão do governo do estado e mais de 1 bilhão do governo federal para Bauru e foi sempre com muito projeto. As pessoas olhavam e falavam: Rodrigo, não é que você tem sorte. Você vai lá, você pede, você tem sorte, você consegue. Não era sorte, não, era suor mesmo, era correr atrás e suar bastante, né? Enfim, depois de 2014, muitas portas se fecharam, o Brasil começou a entrar numa crise um pouco maior. A Agatha fala que eu não deixei reserva para o Gazeta, eu deixei 10 milhões da conta. Eu não acho que é deixou. muito também, mas são 10 milhões de reais. Então, assim, eu deixei o dinheiro da educação e da saúde na época, já reservado para educação e saúde, e deixei 10 milhões que ele acabou usando para pagar as folhas de pagamento do começo do ano. Mas eu deixei recurso na conta, assim, não deixei todo esse... enfim, não dá para ficar culpando... Tem que olhar para frente, né? Isso. Quem for eleito a partir do ano, não tem... a Agatha falou para mandar o extrato. Eu vou arrumar e vou publicar. Mas, assim, eu penso muito nisso, né? A gente tem que olhar para frente. Se eu ficar botando a culpa em todos os outros ex também, não adianta. A gente tem que trabalhar, não ficar arrumando desculpa, né? Como a Camila colocou aí, ir para frente, enfrentar, né? Trabalhar tem que trabalhar mesmo, né? Não é um negócio fácil. Eu acho que esse que é o grande desafio que a gente tem, né? É fazer enfrentar, acordar cedo, né? O João está falando aí, amar o desafio. Sim, acorda cedo, vai para frente, enfrenta, chama as pessoas. Tem um problema. Era muito engraçado, porque na prefeitura sempre fica um monte de gente, viu, Rosana? Você vai ver muito isso, um monte de gente querendo assim não deixar os problemas chegar no prefeito. O prefeito não precisa Não, saber desse tipo de problema. de jeito E, nenhum. meu, o prefeito tem que saber dos problemas. Óbvio que ele não vai saber de tudo, mas se ele não souber dos problemas, ele não vai atrás de solução nenhuma, né? Com Gustavo, o certeza. Matheus está cobrando muita gente para falar de transporte coletivo, né? A gente já está nos finalmente, mas se você quiser comentar rapidinho, Rosana, sobre Tá. transporte, porque você é uma usuária do sistema de transporte público, então você sabe na pele como que é essa história do ônibus, né? Se você quiser É poder falar verdade. rapidinho aí. Não, é verdade. Precisa se pensar.
nesses modais e nas estruturas que nós temos hoje, Rodrigo, principalmente nas ligações entre os bairros. Nós conversamos sobre isso algumas vezes e tem algumas ligações que vão precisar ser feitas e reestruturar mesmo as linhas. Eu escuto as pessoas e quando eu ando também, que assim, nós perdemos o interbairros, nós temos algumas linhas que não chegam nos lugares onde as pessoas precisam. Então, é mesmo uma reestruturação do nosso sistema. E essa mobilidade, ela tem que estar à disposição das pessoas. Elas vão trabalhar, elas saem cedo das suas casas. E se o ônibus não estiver lá, ela não consegue fazer isso. Então, é pensar mesmo, reorganizar todo esse sistema, trazer mais linhas de ônibus que cheguem mais próximas a essas pessoas que precisam. A gente escuta assim das pessoas na cidade, Rodrigo, que o ônibus em certos horários circula vazio. Isso é um prejuízo para a empresa. Então, vamos reestruturar esses horários, vamos conversar com essas empresas para que a gente reorganize. Tem horário de pico, a gente sabe o horário de pico da nossa cidade. A gente sabe a hora que as pessoas saem para trabalhar, a horas que elas voltam para suas casas. Então, vamos sentar, vamos falar com essas empresas para que tenham mais ônibus nesses horários, principalmente, né? E reorganizar mesmo, para que os ônibus eles tenham condições de levar as pessoas para todos os lugares e que eles cheguem nos lugares também onde as pessoas precisam. Não é justo que uma pessoa que acorde cedo não tenha um ônibus próximo da sua casa para ir poder trabalhar. Então, nós vamos ver, assim, com muito carinho essa parte da organização dos... Mas, Rosana, deu alguma falha aí na tua internet aí. O finalzinho da sua fala Ah, não, voltou. acho que isso, travou aqui. Então Tá é ventando, a importante. internet tá ruim, mas a gente tá nos. O Instagram vai cortar a gente que o tempo tá acabando, então. Oh, que pena. Mas a Mas gente ó, volta, né? vamos fazer uma outra. Vamos Tá, combinar uma outra. Agora já vai entrar o horário eleitoral, agora 8h30 também. tá Então, bom. assim, vamos. O que eu peço para as pessoas que estão aqui é prestem atenção na Rosana. Né? Eu acho que a gente tem um desafio enorme de mostrar quem é você, viu, Rosana? E nós vamos conseguir, nós temos 25 dias aí pela frente, nós vamos mostrar que o teu plano de trabalho é o melhor e que a gente tem muita coisa para fazer. Então, assim, Muita. um abraço a todos vocês aí que estão assistindo, acompanhando. Rosana, vamos fazer outras. E agora para suas considerações finais, antes que acabe o tempo. Um Tá abração aí. bom. Obrigado por ter aceito esse desafio e de estar enfrentando todo mundo aí. E o pessoal falando que você é guerreira. Então vamos lá, Rosana, suas Obrigada. considerações finais. Primeiro, agradecer, Rodrigo, pelo convite, por estar na sua rede, os seus amigos participando aqui comigo, essa oportunidade de vocês me conhecerem um pouquinho melhor. Isso é muito importante. Essa relação com as pessoas me faz muito feliz e me motiva muito. Por isso eu quero agradecer a permanência de vocês, as perguntas, e que a gente possa fazer isso muito mais. Com certeza, quando essa prefeita estiver sentada lá naquela cadeira, ela vai receber vocês para participar dessa prefeitura e trazer a população e as necessidades para poder ser atendida diretamente. Eu vou estar em todos os lugares, eu vou conversar com todo mundo, eu quero fazer uma Bauru melhor. Por isso, Caro, eu quero aproveitar também e falar assim, ó, vem comigo, vamos mudar Bauru, é a Rosana 40. O pessoal perguntando ainda assim, se você vai no debate da Band? Acho que sim, né, Rosana? Vou, já vou sim, claro. Eu tô indo em tudo. Onde me chama, eu vou, gente. Onde me Tá. chamar, eu vou. E Tá o pessoal bom? está perguntando, Rô, das suas redes sociais. Isso. Que bom. Ó, acompanha a gente. É Rosana 40 Bauru. Aí vocês podem me adicionar, vai fazendo pergunta, vamos trocando ideias sobre a cidade, o que vocês têm a contribuir, o que eu tenho no meu plano de trabalho que pode tirar todas essas dúvidas. É muito rápido. A internet, eu acho que eu quero muito mais tempo para falar com todos vocês, responder todas as perguntas. Eu estou aberta, eu estou aqui disposta. Eu falo assim sempre para a equipe, ó, Rosana DD, disposta e disponível. Sempre, gente.
É só me chamar que eu vou. Obrigada, Rodrigo, pelo carinho, por me Ó, o Guilherme receber. perguntando quando vai ser o debate. Você lembra de cabeça, Rô? Dia 29, 25 ou 29, não tem, não lembro agora. É no final do mês. Ou é dia 25 ou é dia 29. Eu não Acho lembro, que quem Rodrigo. acompanhar pela Band, a Band que vai fazer. Não, 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 dia 28, isso mesmo, ó. Não, lembrei, dia 28 vai ser o debate. É isso mesmo. Então, maravilha. Ó, quem quiser rever, eu vou salvar aqui também a live. E vamos que vamos. Um abraço a todos vocês. Rosana, essa tua tranquilidade com os teus propósitos, isso me anima ainda mais para a gente enfrentar aí todos esses desafios. Vamos enfrentar de cabeça erguida qualquer fake news que tiver e vamos mostrar o nosso trabalho. Eu tenho certeza que você vai ser eleita porque Bauru precisa de uma mulher à frente daquela prefeitura com a sensibilidade para olhar para esse povo. Um abração a todos vocês. Tchau, tchau. Ó, gratidão, gente, gratidão, gratidão, viu, Rodrigo? Obrigada. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Até a próxima. Até.